Qual é a da guerra Rússia versus Ucrânia versus OTAN? Para início de conversa, a gente tem que deixar bem estabelecido e bem alicerçado que nesse conflito não existem mocinhos. Ninguém é inocente. Nem a Ucrânia, nem a Rússia, muito menos a OTAN. Se a gente vê o pensamento ali declarado do maior intelectual vivo, né, o Noam Chomsky, ele tem um questionamento que é no mínimo intrigante e interessante. A OTAN, quando ela é formada lá no século passado, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela tinha um único objetivo, pelo menos um único objetivo declarado para justificar a sua criação e a sua manutenção ao longo do tempo, que era se proteger, se defender do expansionismo e da ameaça que era a União Soviética. Mas tem um problema. A União Soviética acabou no início da década de 90 e a OTAN não só existe, mas continua se expandindo. Então, a OTAN ela não existe para se defender da União Soviética, visto que a União Soviética não existe mais. Sendo assim, a OTAN já não cumpre mais a sua promessa de justificar a sua existência. Então, esse é um ponto que é muito importante. Outro ponto muito importante é que a Ucrânia, né, não é vista como Ucrânia pelos russos, né? Lá eles são vistos como os russos brancos. Por quê? Porque é um povo que tem uma ligação umbilical muito, mas muito forte, a ponto da capital Kiev já ter sido a capital russa, isso muito antes da criação da União Soviética e tudo mais. Então, assim, a gente está falando do mesmo povo. São a mesma cultura, né? Falam a mesma língua em muitas partes e tudo mais. Muitos ucranianos têm o reconhecimento e a cidadania russa também. Então, assim, não é uma guerra de um povo contra outro povo, é a guerra de um povo contra si mesmo, né? E o que justifica tudo isso, né? O que justifica tudo isso? Na verdade, são talvez 3 pontos. Um ponto é a guinada à extrema-direita que a Ucrânia teve. O atual presidente, o ex-comediante, agora presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, assim, a primeira atitude que ele tem assim que ele entra no poder é dissolver o parlamento, né? Então a gente tá falando de alguém que talvez não seja o maior dos democratas, né? Então, assim, não é um cara que aprecie a democracia e tudo mais. Também há fortes indícios e tudo mais que essa extrema-direita ucraniana tenha forte vínculo neonazista, digamos assim, para dizer o mínimo. Isso aí a gente consegue ver através de declarações, de bandeiras, de manifestações, de posicionamentos aí por diante. Então, assim, a Ucrânia hoje é governada por um cara que tem a primeira atitude enquanto presidente empossado de dissolver o parlamento do seu país, né? E, como eu digo, isso não é a maior nem a melhor atitude democrática, por assim dizer. O outro ponto é a OTAN, um dos principais motivos de sua existência e tudo mais, é para proteção, e aí em vários pontos ali que ela se justifica, um deles é se um país for atacado, todos os outros obrigatoriamente precisam defendê-lo. Todos os outros precisam defendê-lo. E o país que faz parte da OTAN tem de ceder o seu território para qualquer outro país também membro da OTAN para pôr bases, instalações militares, mísseis e aí por diante. Então você consegue ver o problema que, se a Ucrânia fizer parte da OTAN, quando a Ucrânia for atacada, todos os países da OTAN, Estados Unidos, França, Inglaterra, obrigatoriamente terão de defendê-la. E aquilo que incomoda a Rússia? Se a Ucrânia fizer parte da OTAN, os Estados Unidos poderão vir e colocar suas bases e seus mísseis na fronteira da Ucrânia
com a Rússia. Isso aí a gente está falando de, no máximo, 300 quilômetros da fronteira até Moscou, o que é muito perto. Se a gente lembrar no século passado, a crise dos mísseis em Cuba, o mundo quase acabou em pleno auge da Guerra Fria, quando a União Soviética, né, então União Soviética, Rússia hoje, quis colocar os seus mísseis, né, nucleares em Cuba, né, perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos achou isso inaceitável. Por que a Rússia agora tem que achar aceitável os Estados Unidos pôr os seus mísseis na sua fronteira a menos de 300 quilômetros da sua capital? É óbvio que o Putin jamais ia aceitar isso. Nas palavras do Noam Chomsky, então maior pensador vivo até então, nem se o Putin fosse o Mahatma Gandhi, né, o maior pacifista, um dos maiores pacifistas que já existiu, ele iria aceitar esse movimento dos Estados Unidos e da OTAN para com a Rússia. Então, assim, a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem justificativas russas, sim. Óbvio, né? O Putin não está fazendo isso por nada, né? É uma questão de soberania, é uma questão de proteção e é uma questão também de mostrar que estão lidando com uma superpotência, né? É o maior detentor de ogivas nucleares no mundo, até mais que os Estados Unidos. O ponto da Ucrânia talvez seja o mais pacífico, assim, o que tem menos discussão, porque a gente está falando da soberania, né? E aí é onde a maioria dos países se posicionam. A Ucrânia, desde o final do século passado, é uma nação soberana, e como nação soberana, ela pode fazer o que ela bem entender, inclusive fazer parte da OTAN. Então, os defensores da Ucrânia a defendem, pois a gente está falando de uma nação, de um Estado soberano, e como tal, ele tem o direito livre, né, de entrar e de sair de qualquer organização, e aí por diante. Então, isso também é um ponto. Qual é a justificativa dos russos quanto a isso? O Putin diz, né, afirma, que a Ucrânia só quer entrar na OTAN porque esse atual presidente, o Volodymyr Zelensky, ele foi financiado pelos americanos para que pudesse ganhar as eleições e aí então colocar a Ucrânia na OTAN. Verdade ou mentira, não dá para saber. A gente, nesse jogo geopolítico, né, a gente tem a Rússia bancando a Síria lá, e os grupos, o governo sírio, numa ditadura. A gente teve os Estados Unidos criando o Talibã lá no Afeganistão e depois se voltando contra eles. Então, assim, isso pode ser possível, como também não pode não ser possível, mas que isso já ocorreu e que isso ocorre reiteradamente no mundo. Sim, né, estados muito maiores, superpotências bancando governos em estados menores para que esses estados depois possam fazer o que eles bem entenderem, ok? Mas assim, a OTAN erra em continuar se expandindo depois da União Soviética ter acabado, já que essa era a sua principal justificativa. Os Estados Unidos erram em querer que a Ucrânia faça parte da OTAN para que possa pôr seus mísseis na fronteira da Ucrânia com a Rússia, sendo que quase tivemos uma terceira guerra mundial, porque eles não aceitavam que os russos fizessem isso com eles, né? A Rússia erra em invadir a Ucrânia, pois, como a gente sabe, não são só soldados que morrem, né? Mulheres, crianças, velhos, todos esses pagam o preço, né? A Ucrânia também erra em ter um presidente extremamente inexperiente que tem como seu primeiro ato fechar, dissolver, né, diluir o parlamento, né, num ato extremamente ditatorial e que flerta assim com o neonazismo, né? Então, não há santo em nenhuma parte nesse conflito. Agora, quais serão as próximas cenas do jogo? Quem viver, verá.